Já de volta com o nosso dia. Obrigada, vocês estão nos acompanhando. Quer ver o horário? Está fazendo o almoço, né? A gente está no nosso Café Pode. Oferecimento à Frota Gourmet. 10 horas e 39 minutos. Dá tempo da gente comer essas delícias. Principalmente hoje, nesse momento tão especial do Café Pode, que a gente está estreando o quadro Direito, Deveres. A doutora Nayara está com a gente e a gente vai ter a oportunidade de estar sempre tirando algumas dúvidas aqui no nosso dia. Dúvida como, por exemplo, a doutora Rafaela vai trazer no próximo programa, que vai trazer uma mãe aqui, os direitos que uma mãe tem para amamentar o seu filho. Eu trabalho, como é que eu vou fazer? Retornar. E a licença maternidade, aumentou ou diminuiu? Agora vai ter até para os homens. Agora achei correto, viu? Aumentar um pouquinho os dias dos homens também, porque era só um dia, parece 1 ou 2. Mas isso aí a gente vai conversar no decorrer do tempo, que ela está só chegando. Vou trazer a vinhetinha para vocês desse quadro que a gente está estreando hoje. Pode soltar, Jairo Neto. Dá bom dia, vamos lá, dá bom dia para ela. Tudo em paz. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada por estar participando desse quadro, né, que traz informações às pessoas, né, sobre o nosso público. E é muito interessante a gente trazer, né, o direito, trazer o Itamamém, para que as pessoas tenham acesso. Exato. E obrigada por você ter vindo. Lembrando, gente, que a doutora Nayara vai seguir também os horários e dia dela conforme a agenda, porque tem as audiências que tem que ser colocada e a gente vai estar sempre anunciando, fazendo as chamadas. E quando a gente fala nessa questão, por exemplo, hoje você já participou da audiência. Isso. Né? Porque é um pouco corrida, né? Sim. Outros compromissos, mas a gente vai tentando encaixar para estar sempre aqui participando e trazendo essas informações e essas dicas, né, sobre como estar atento às alterações da lei, para que o seu público tenha esse acesso. Os dados, né, e tudo. Informações. E como é que você entrou para esse mundo do direito? Eu acompanhei minha filha logo de cedo, ela disse que queria ser advogada. No seu caso, você teve alguma influência, seu pai ou sua mãe, ou você acompanhava? Trabalhava em que antes? Antes eu trabalhava no comércio, né? Eu sempre trabalhei na área de telemarketing como vendedora. Que bacana. Trabalhava aqui no comércio local e buscando uma melhoria, né, na qualidade de vida, uma melhoria também na condição financeira, eu comecei a estudar para concurso público. Ao iniciar os estudos para concurso, eu comecei a perceber que lá tinha muitos temas voltados para a legislação, né? A gente, para estudar para concurso, tem que ver muito a lei em si, a lei seca. E aí eu comecei a pensar, eu estou aqui estudando, estou vendo muito lei, acho que eu vou tentar. Se interessou? Me interessei, gostei, né, do que eu estava estudando, tinha muita lei para a gente estudar, então eu vou começar a pensar em fazer uma faculdade de Direito, porque aí eu vou estar agregando os dois, vou estar estudando e, ao mesmo tempo, fazendo uma formação. Já era formada em Pedagogia pela UEM, e aí pensei em fazer mais uma graduação. Foi quando eu resolvi voltar a estudar, e graças a Deus eu consegui ingressar na faculdade, passamos 5 anos aí Estudando. Não sabia bem e graças a Deus ainda passei algum período após a faculdade trabalhando no comércio, trabalhei 12 anos ainda no comércio e criei a coragem, né, tomei a decisão de sair e iniciar do zero, né, É um segmento totalmente diferente. Doutora, eu vou pedir só para você aproximar só um pouquinho o microfone. Ah, é assim não, peraí. Puxa o Isso, ótimo. Porque você é bem meiguinha e às vezes fica mais baixo a finalização da sua voz. Essa paixão a gente vê nos teus olhos. Agora, assim, como você trabalhava no comércio, imagine assim, poderia ir para o lado do direito, né, do consumidor, mas você foi para o lado da CLT, que foi criada e os trabalhadores tiveram, graças a Deus, esse amparo. Você escolheu também esse segmento por quê? Porque primeiro a gente faz o curso de direito e depois você escolhe área criminal, da família, o direito do consumidor, a parte do trabalhador. O que levou você justamente a isso? Foi porque você teve alguma situação trabalhista e disse, agora eu vou defender o direito do trabalhador? Como a gente já tinha essa vivência, né, como eu estive no lado do trabalhador, sim, nós acabamos passando por algumas situações que nos levam a buscar, né, a ter essa sede de conhecimento, de buscar fazer justiça e principalmente dar esse amparo, né, ter um pouco mais de conhecimento. Então eu já tinha esse encanto, né, pela CLT, pela lei trabalhista, e aí ao me formar
eu tive a oportunidade de estar aqui fazendo a defesa, e aqui eu estou, né, fazendo a defesa dos trabalhadores, atuando na esfera trabalhista, que é uma área muito interessante e que a gente precisa estar atento, né, porque nós sabemos que há muitas injustiças e ainda se precisa fazer um acompanhamento, né, um acompanhamento melhor em relação à fiscalização, né, para que a lei de fato seja efetivada. Então, eu, em razão disso, por eu já ter sido trabalhadora, por eu já estar, né, já ter a oportunidade de estar do outro lado, foi que eu tive essa paixão, né, de estar atuando na área trabalhista. E você percebe que os trabalhadores hoje eles já estão mais informados dos seus direitos, eles estão indo em busca, porque eles falavam assim, não, eu não vou nem atrás, porque por retorno aqui, Jairo Neto, por gentileza. Eu não vou atrás porque eu não sei se eu vou ganhar, eu tenho medo de ser perseguido dentro de uma empresa. E essa situação de você trazer realmente o que é do seu direito. Porque as pessoas sabem que trabalhar hoje de carteira assinada é o sonho de muita gente. E já tem pessoas que não querem mais, né? Exatamente. Hoje as pessoas estão cada vez mais informadas, né? Com essa ampliação do acesso à internet, às redes sociais. Então, hoje em dia, todo mundo já está um pouco mais atento, um pouco mais ciente sobre os seus direitos. Então, isso leva com que as pessoas busquem mais. Muito embora a gente ache que ainda há, sim, esse temor, né? Muitas pessoas têm medo de buscar o judiciário, medo de buscar os seus direitos, por temer, seja não conseguir se reinserir novamente no mercado de trabalho. Eu ouço muito que as pessoas falam assim, eu tive meu direito cerceado por tal empresa, mas eu não vou buscar porque eu tenho medo de não conseguir trabalhar em outro lugar. As pessoas até falam assim, numa linguagem mais simples, do nome da pessoa ficar sujo. Né? E a gente sempre explica, olha, não vai ficar nenhuma restrição, não vai ficar nenhuma anotação na sua carteira de trabalho e nenhum registro, até porque não pode, né? Caso a empresa ela faça qualquer tipo de anotação ou qualquer tipo de vinculação sua em relação a processos, ela pode ser punida, inclusive pagar indenização, né, por dano moral. Né? Então, assim, não há esse temor que as pessoas têm ainda, nessas dúvidas, não há qualquer anotação, nem qualquer registro que vincule essas pessoas a qualquer tipo de processo, né, não há essa anotação que possa, de fato, prejudicar em outros vínculos laboratórios. E a gente vê muito também, gente, a questão, por isso que o quadro, a gente está trazendo direito e deveres, porque também tem os dois lados. Mas muitas vezes o próprio trabalhador, digamos, se mantém calado por conta desse medo. Ele tem medo de pedir uma carta de recomendação. Exatamente. Né? Às vezes ele está saindo da empresa, poxa, eu fui demitido por quê? Ele não foi nem comunicado que é para ser demitido. Hoje mudou muito isso. Tem que ser comunicado com antecedência. Se a pessoa chegar para trabalhar e chegar e dizer, não, você não vai mais trabalhar aqui não, você vai direto para o RH, como assim? A pessoa chegou, se preparou para trabalhar, tem que ser uma coisa com antecedência. Isso, o trabalhador ele precisa ser avisado, né? Quando a gente vai trabalhar, desculpe lhe interromper, a escala está lá, você vai trabalhar tal dia, aí na hora de demitir eu não sou nem comunicada. Pois é, e existe o aviso prévio, Sim. né? A função do aviso prévio é justamente esse, né? O aviso prévio, dependendo da quantidade de anos que a pessoa já trabalha na empresa, ele pode ser 30 dias, né? Pode se estender, ele aumenta 3 dias a cada ano trabalhado. Então, assim, esse aviso prévio é justamente para que o trabalhador se programe, né? Para que ele possa ir buscar outro vínculo laboral. Então, tanto a empresa quanto o trabalhador precisam avisar previamente, né? Por isso que existe o aviso prévio, que é para que ambos possam ser informados. Sim. E saberem que aquela pessoa não vai prestar serviço. E né? O constrangimento, né? Exatamente. A Ana Maria está participando aqui, ela disse que ela é autônoma. E ela disse que os autônomos também têm direito a muitas coisas, né? Como trabalhador. Isso. Hoje nós temos aí, você pode trabalhar como microempreendedor, né? Para quem é autônomo, o MEI veio revolucionar. Exatamente, é uma opção muito boa para quem
quem é autônomo, porque ele tem como ter acesso também aos seus direitos previdenciários, né? Paga um pequeno valor mensal. Então, é uma forma também de quem é autônomo ter os seus direitos resguardados. Entendi. Eu acho que o que as pessoas pensam mais quando estão trabalhando, não vou trabalhar porque um dia eu quero me aposentar. No mercado de hoje a gente vê que as próximas gerações vai ser difícil para se aposentar, né, não? E voltando para o que você falou, quem é autônomo também, que não tem MEI ainda, ele também tem a opção de pagar a contribuição facultativa, né, que se paga 11%, você pode pagar 11%, se você quiser fazer uma contribuição melhor, né, é 11% do salário, né, que dá em torno de R$ 167, R$ 168 reais. Também tem a contribuição baixa renda, né, que são para pessoas que são inscritas no cadastro único, que são de fato baixa renda, então também pode fazer essa contribuição com um valor menor. Entendi. Bom dia, Leonardo, ele está nos acompanhando lá no Alto São Manuel. Ele disse o seguinte, que juntou um monte de provas para entrar no processo aí trabalhista, mas ao mesmo tempo ele disse, demora tanto, se arrasta tanto, mas é o teu direito de correr atrás das suas coisas. Tem uma burocracia, eu acho que hoje já diminuiu bastante, né? Hoje está tudo um pouco mais simples, principalmente com o acesso à internet. Hoje nós já conseguimos fazer audiências virtuais, a gente já consegue ampliar essa demanda, o judiciário consegue ser um pouco mais célere. Então, assim, é o seu direito, não importa se seja daqui a um mês, seja daqui a 90 dias, o importante é que você tenha os seus direitos resguardados, porque eles foram violados. Entendi. Oi, Débora Santos, está no Santo Antônio. Ela disse que faltou uma audiência, ela pode recorrer? Olha que interessante. Tinha uma audiência marcada, trabalhística para ela. Ela, infelizmente, não pôde ir, ela não falou qual foi o motivo aqui. Mas ela tem que recorrer a um advogado. Gente, tem coisa que a gente não resolve se não tiver com um bom profissional. Essa parte, por exemplo, ela faltou a audiência. E agora? Isso, se você ajuiza uma ação trabalhista e no dia da primeira audiência você falta de forma injustificada, ou seja, se você faltou, mas foi por um problema de saúde, se você tiver como comprovar que de fato você não pôde estar na audiência, você informa, né, ao judiciário, informa no processo, se você já estiver sendo amparado por um profissional especialista, você vai enviar para ele um documento comprovando e ele vai peticionar o processo para justificar a sua ausência e solicitar que a audiência seja remarcada. Caso você não tenha como comprovar, infelizmente o processo vai ser arquivado, né, pela sua ausência, porque o judiciário entende que é falta do seu interesse de agir, né? Você solicitou... Aconteceu alguma coisa, né? Você solicitou, você ajuizou uma demanda, né? Mas no dia você não foi. Então, é como se você não tivesse interesse de agir. E aí o processo vai ser arquivado, né? Sem resolução do mérito, obviamente. E aí ela pode estar buscando novamente. Ela pode ajuizar uma outra ação judicial, né? E para que seja marcada uma nova audiência. Olha que interessante. Olha como esses assuntos trazem audiência, né? Mal a gente começou o povo participando. A Alice Menezes disse que ficou doente por conta dessas viroses depois de uma sorosidade junina e não está recuperada totalmente. Foi trabalhar mesmo adoentada, com febre e tudo, mas depois ela teve ela riu mesmo. Levou o atestado para a empresa e ficou em casa nesse período do atestado. Aí acabou o atestado, ela voltou a trabalhar. Ficou doente novamente. Ela disse, tem um número de atestado para entregar na empresa? Porque quando ela foi entregar o segundo atestado, a empresa, o RH, não quis receber. Tem algum número, assim, quantidade de atestado que um colaborador, mesmo estando doente, já aconteceu de eu estar internada e ter que enviar o atestado para a empresa? Porque eu não tinha como me deixar, porque eu estava hospitalizada. Então, também o trabalhador tem que tomar cuidado com isso? Nesses casos, se você adoeceu, não recuperou sua capacidade laborativa, passados os primeiros 15 dias, que é a responsabilidade da empresa, se esse prazo ultrapassar, se você se considerar ainda doente, se for diagnosticado que você não houve melhora significativa e o médico lhe der um novo afastamento, aí a empresa deve direcionar você para o INSS, né, para buscar o auxílio-doença. Porque, como eu te digo, se os atestados forem subsequentes, não há um número estipulado de atestados. O que a empresa vai fazer, o direcionamento correto se você foi afastado nos primeiros 15 dias, a empresa vai arcar com esse custo, mas passou disso, tem que ser direcionado para o INSS. Por quê? Porque se você colocar 2 atestados simultâneos pelo mesmo CID, né, que é o código da doença,
Se for a mesma doença, aí ele soma, né? Não é que eu já coloquei 15 dias, depois o médico me deu mais 15, a empresa vai ter que pagar mais 15 de novo, não. Se for pela mesma doença, aí soma-se esses períodos, né? Que a responsabilidade da empresa é dos primeiros 15 dias, soma-se esses períodos e aí, de toda forma, ele vai ter que direcionar você para buscar o INSS. Pois é, gente. Aí, olha direitinho, Alice. Procure os teus direitos. A Alice que tem medo de perder o emprego, mas está bem debilitada, sem poder realizar as funções. É uma cozinha industrial, tem que estar lidando com alimentos, então está gripada, não vai ter condições de ficar no ambiente de trabalho. Ele explica, conversa. Às vezes também uma boa conversa com o patrão pode aliviar. Agora, tem patrão que, pelo amor de Deus, viu? Às vezes é complicado. É aí onde o trabalhador tem que estar atento, porque nós sabemos que quando se trata de doenças, né, às vezes o próprio trabalhador ele passa a ser assediado, né, quando ele está com problema de saúde, quando ele precisa constantemente desses afastamentos. E aí isso é acontece muito frequente, né, que o trabalhador passa a ser assediado em razão disso, para que ele seja forçado a pedir demissão. Então, que o trabalhador tenha essa atenção, né, de buscar a empresa, de explicar, de trazer o documento, eu fiquei doente, peça um atestado médico, não se considerou apto, como eu falei, vá para o INSS para que você possa ser afastado, de fato, e ter esse amparo, né, para que você não fique sem receber, e caso a empresa passe a assediar o trabalhador em razão disso, por ele estar doente, por ele não ter como... Ameaças também, né? Ameaças de demissão, então que ele constitua prova, né? Que o trabalhador fale com pessoas que presenciaram, para ser testemunha, Tire foto quando você estiver na UPA tomando soro. Porque tem, né, as provas são importantes. Olha que interessante também aqui, o Fernando Barreto disse que entregou a carteira, ele ainda na minha época, porque ainda tem a carteira para entregar, porque agora tudo é digital. Mas que a carteira ficou retida e quando ele foi ver, não estava assinada. Tem um prazo, quando você entrega a carteira do RH ou no departamento pessoal para ser assinado, e a empresa tem que devolver essa carteira, ele disse que não conseguiu nem pegar a carteira. Tem sim, a empresa, ao contratar o colaborador, ele tem um prazo de 5 dias para fazer a anotação do contrato de trabalho, certo? Caso isso não aconteça, o trabalhador ele pode sim estar acionando o judiciário. A empresa também não pode fazer a retenção. Ela tem que, hoje em dia, eu acho que o pessoal nem está mais pedindo, porque como É digital, né? A carteira hoje é digital, eles fazem a assinatura pelo sistema, né, pelo CAGED, então nem precisa mais de que o trabalhador entregue. CTPS. E aí ele pode verificar também na digital se está aberta ou se não está. Existe um aplicativo chamado CTPS Digital, que Sim. você pode estar baixando no seu celular, e lá você consegue entrar pelo Gov e ver se de fato a sua carteira foi assinada. Também há essas questões de que às vezes a empresa contrata e só assina a carteira 30, 60 dias depois. Isso também é uma violação, né, aos direitos trabalhistas. Como eu falei, a empresa tem um prazo de 5 dias a partir da contratação para assinar a carteira. Então, caso isso não seja feito, também o trabalhador pode estar buscando seus direitos. Eu já ia perguntar isso dela, sabe por quê? Que tem empresas também que dizem assim, você vai ficar numa experiência por uma semana, aí essa semana vira 2, que vira 3, que já vai 15 dias por aí, 1 mês, e essa experiência rolando, sem assinar a carteira. Tem prazo para a experiência? Isso é uma dúvida bem importante e foi muito bom você falar sobre isso, Zé, porque muitas pessoas, muitos trabalhadores acham que o contrato de experiência é um contrato que não há obrigatoriedade de anotar na carteira, né? Você vai ficar aqui em experiência e eu só vou assinar sua carteira depois que terminar esse período. Não, isso é totalmente ilegal. Sério? Independente de ser contrato de experiência ou não, tem que ser anotado na CTPS. Né? O contrato de experiência, ele pode ser em 2 lapsos de 45 dias, né? Caso deseje, pode ser 30 dias, então, desde que não se estenda por mais de 90 dias. Sim. Caso você esteja em contrato de experiência e ultrapasse os 90 dias, ele se converte automaticamente em contrato por prazo indeterminado, certo? Então, assim, por exemplo, passou 45 dias, a empresa pode renovar, né, por mais 45. Mas botando lá uma observação de os direitos. Anotado na CTPS. Você Entendi. contratou o trabalhador, independente de ser contrato de experiência, precisa estar anotado na carteira de trabalho, certo? Porque essa experiência que eles comumente chamam é esse prazo que você tem para conhecer o trabalhador, para saber se ele vai se adequar, Desempenhar bem as atividades, se ele vai né? conseguir se inserir
aí, porque esse quadro vai ser bacana. E tem muitos assuntos, tem rescisão, conta, quem é que faz a conta? É o trabalhador ou é a empresa? Geralmente as empresas já chegam com a conta aqui. Se você quiser questionar, vem um profissional para acompanhar também, né? Exatamente. É muito importante o auxílio de um profissional, né? Para que você esteja ciente, você possa estar fazendo conferência dos seus pagamentos, das suas regras. Tem algumas atividades que tem o sindicato, né? O sindicato, você pode também estar buscando o sindicato para fazer esse auxílio, né? Conferir se a rescisão está correta, se foram pagos tudo certinho. Que coisa boa. O pessoal de Caraúba está mandando um abraço para você. Vocês se conhecem. Eu já morei em Caraúba. Então pronto. Que bacana, eu não sabia, tá aí. Estão nos acompanhando através também do canal do YouTube e pela TCM. Muito obrigada aí a turma de Caraúbas. Obrigada pela sua vinda. Tenho certeza que você tem um conteúdo riquíssimo para nos ajudar no nosso dia em relação aí a direitos e deveres, que a gente sabe que a gente tem que trabalhar isso com muita tranquilidade e saber realmente. Ainda vamos ter uma participação em relação ao agosto lilás, porque também tem esse diferencial do assédio dentro das empresas e o agosto lilás. Aconteceu até um novo caso, novamente, de uma pessoa sendo agredida aí, que é uma tristeza. E ela vai vir trazendo esses temas super interessantes que envolvem a você que está iniciando também no mercado de trabalho, que é importantíssimo. A gente está vendo aí um monte de menor aprendiz chegando no mercado de trabalho, passando pelas experiências, horários às vezes que são assim extensos, mas que tem o direito de receber por esse horário extenso. A gente tem empresas hoje que é 24 horas. Aí essa escala é rotativa, o valor que de uma pessoa que trabalha de 7 horas da manhã a 1 hora da tarde é a mesma que quem trabalha de madrugada. Tem diferença nisso? É só umas coisas que a gente vai colocar aqui. Tem muita coisa pra gente trabalhar. Tem muito. Vai ser muito bom, viu? Sim. Obrigada demais. Agradeço demais a participação e que nós possamos aí trazer semanalmente essas informações aos telespectadores. Eu tenho certeza. E o arroba dela está passando aí para vocês, o tempo da entrevista todinha ficou passando. Se quiser mais informações, entra lá, arroba Nayara Silvestre ADV, que é de advogado, tá? Por isso que está abreviado. Mas pode entrar nas redes sociais, tem a bio lá e você vai ter mais informações, mas não deixe de buscar os seus direitos, mas também lembre de cumprir os seus deveres. Às vezes também o trabalhador diz, eu cheguei atrasado hoje, cheguei atrasado também, furei escala. Isso aí também requer para o trabalhador e vai dar direito também para a empresa. Então tome muito cuidado com isso e vai estar esclarecendo algumas coisas aqui. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar aqui. Igualmente, bom trabalho. Vamos rapidinho para o intervalo, no retorno a gente está de volta, não sai daí não.